Gente, é fato que todo mundo precisa e merece, né? Carinho, atenção. Afinal, faz parte da nossa existência enquanto seres humanos. Mas dependendo do nível, essa necessidade pode virar uma carência exagerada e até prejudicial para todas as relações, né? Hora de entender esse assunto e conversar sobre ele agora no Papo de Quinta. E tinha que ser ele para conversar com a gente aqui sobre esse assunto hoje, tá? Aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Manuel Francisco. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Muito obrigado pela recepção. Muito bom dia para você que está em casa, né? Foi pouquinho tempo que a gente passou sem se ver, mas eu já estava morrendo de saudade de vocês. Então já chego dessa forma, dando um beijão no coração de vocês para que vocês já se sintam menos carentes. Olha que coisa interessante. É isso aí, Manuel. Claro que eu conto com a sua participação também, né? É um papo de quinta. Então participa desse papo através do WhatsApp do Mulher Demais. Já vai mandando suas mensagens, quem sabe compartilhando a sua realidade. Você se considera uma pessoa carente? Você convive com pessoas carentes demais? Manda aí sua participação, sua mensagem através do Zap do MD, é o 991050400. E Manuel, carência é um sentimento, é uma emoção? Explica pra gente primeiro o que é carência. Vamos lá. A carência trata de um sentimento. E um sentimento ele envolve múltiplas emoções. É um processo mais sofisticado. Por exemplo, eu posso ficar triste por estar carente, eu posso ficar angustiado por estar carente, eu posso sentir a necessidade de suprir esse desconforto de alguma forma. Então existe um conjunto de emoções que a pessoa ela vai interpretar de forma individual de acordo, Bruna, com os processos dela. Por quê? Porque a carência ela vem sobretudo de necessidades emocionais básicas que não foram supridas ao longo do desenvolvimento. Então olha que coisa interessante. Tem gente, e eu vou explicar isso bem direitinho, tem gente que come muito por carência. Tem gente que bebe por carência. Olha que interessante. Tem gente que joga por carência. Por quê? Porque não entende o que está sentindo e busca uma estratégia de se regular. E se regula exatamente dessa forma. É verdade. Você falou sobre situações do passado, por exemplo. A infância, uma falta de carinho, de afeto, de atenção na infância pode levar esse indivíduo a ser um adulto mais carente, com essa necessidade de atenção e de carinho? Quando a gente nasce, todo mundo, todo ser vivo, ele nasce com uma necessidade de aceitação. Então a forma como os nossos pais eles lidam com a gente no nosso processo de desenvolvimento pode fazer o quê? Pode fazer com que a gente tenha um desenvolvimento seguro ou pode fazer com que a gente tenha um desenvolvimento inseguro. E quando a gente tem um desenvolvimento inseguro, isso vai reverberar em um conjunto de processos na nossa vida. Por exemplo, vamos lá, isso é para você que ou passou por isso ou que faz isso com os seus filhos, tá em casa, presta atenção. Você é aquele pai, você é aquela mãe que é super protetivo ou que teve um pai e uma mãe que é super protetivo demais. A criança, a pessoa, ela precisa ter autonomia para se desenvolver dentro do ambiente, sabe, Bruno? Então, o que é que acontece? É aquela pessoa que, tipo assim, vai pegar o celular, vamos pegar... Você já viu aquela pessoa, você está entrando num relacionamento, que às vezes a pessoa, para ir na esquina, ela diz, ô Bruna, eu vou no mercado, vamos ali comigo? Sim. Eu vou no shopping, vamos ali comigo? Às vezes você nem quer ir, mas a pessoa ela tem um nível de carência tão grande que ela fica insistindo, insistindo. E isso, Bruna, vai desgastando um relacionamento. Verdade. E isso vem de quê? Daquele processo. Às vezes tinha uma mãe, tinha um pai que não deixava fazer tudo sozinho, que sempre estava em cima. Aí tem outro lado também, por exemplo. Tem aquele pai, aquela mãe que chegava e não estava nem aí. Por exemplo, o filho chegava em casa. Eita, eu tirei um 10, pai, eu tirei um 10, mãe. Não fez mais do que a sua obrigação. Gente, isso daqui é uma palavra. Se você escutou isso ao longo do seu processo de desenvolvimento, saiba que isso tem sequela na sua vida até hoje. Não fez mais do que sua obrigação. Sabe o que as pessoas fazem, Bruna? Sobretudo essas pessoas que escutaram muito isso, são pessoas que, por exemplo, chegaram aqui. Elas conquistaram algo novo. Por exemplo, eu queria muito esse puff. Eu conquistei esse puff hoje. Já não estou dando nem mais atenção a esse puff. Porque era minha obrigação conquistar esse puff. Então eu estou sempre me cobrando e já vou para a próxima, e já vou para a próxima. Só que também tem aquele outro grupo que não recebe nada.
nunca recebeu nada. Ou se recebeu, recebeu algum tipo de agressão física. Então, normalmente, essas pessoas, elas vivem o quê? Uma relação de amor e ódio com outras pessoas. Então, tipo assim, ela é aquela pessoa que, tipo assim, se você tratar ela bem, ela te trata mal. Mas se você tratar ela mal, olha o peso disso. Eu tenho certeza que tem muita gente em casa que está se identificando isso. Poxa, Manuel, eu trato fulano bem e fulano, ó, tá nem aí pra mim, pelo contrário. Agora, se eu tratar ele mal, se eu tratar ela mal, ela fica um doce comigo. Por quê? Porque ela tem medo de perder. Olha que interessante. Isso é o quê? Carência. Então tem múltiplas formas. As formas como a gente se relacionou lá atrás, né, com esses nossos cuidadores, que a gente chama de figura de apego, eles vão modelar o nosso padrão de carência hoje. Por isso é tão importante, né, minha gente, ao longo desse processo, ver a responsabilidade, né, de pais, mães, responsáveis de uma forma geral no desenvolvimento de crianças, adolescentes e na figura também desses futuros adultos, né? A gente já está recebendo aqui mensagens, relatos através do WhatsApp do Mulher Demais e dúvidas também. Solta aqui na tela para a gente acompanhar. A dúvida da nossa telespectadora é uma foto de casal ali, então não sabemos se é um telespectador ou telespectadora, mas independente disso, a pergunta é: quais os sinais da carência? E a gente já antecipou, então, trazendo uma tela com esses que são os principais sinais de carência. Eu vou pedir para Manuel ir comentando eles com a gente, tá? Já pode soltar em tela, porque são vários, tá? Sintomas, sinais de carência excessiva, tá? Tem ali a dependência emocional, o ciúme em excesso, uma certa submissão, um excesso também de autocobrança, então uma pessoa que se cobra demais, necessidade de atenção constante, uma cobrança excessiva. Tem a autocobrança e também uma pessoa que cobra muito dos outros, né? Tem a baixa autoestima e a busca por validação. São sintomas que se entrelaçam também, né, Manuel? E a gente viu ali em vários pontos, excesso constante. Excesso. Por quê? Porque vem daquela falta, vem daquela... Vamos lá. Estou num relacionamento com uma pessoa. Associada à carência existe o quê? Uma coisa chamada insegurança. Todo carente, ele é inseguro. Verdade. Então, ele não se percebe, ele não percebe quem ele é. Então, ele é aquela pessoa, olha, se você vive isso, pode sair. Escuta o que eu estou dizendo a você. Eu estou falando sério que isso é um problema para a sua vida no futuro. Eu estou num canto com a pessoa ali, eu estou começando a desenvolver. Ah, você está olhando para os outros. Pelo amor de Deus, pare com isso, você não é cega. Tá? Esse negócio de, você não vai olhar, você não vai olhar, você não vai olhar. Gente, a gente tem limiar de responsabilidade a depender do tipo de configuração de relacionamento. Você dizer que você não vai olhar, a nossa visão ela é periférica. Eu vejo tudo que está acontecendo à minha volta. Por exemplo, eu estou olhando para vocês que estão aí em casa agora e eu estou vendo a Bruna aqui do lado. Não adianta eu ser hipócrita. Agora, se eu tenho um compromisso com a Bruna, um compromisso baseado no respeito, existe isso. Aí é uma questão totalmente diferente. Só que o que é que acontece? Como você é inseguro, como a pessoa carente, ela também é insegura, então o que é que ela fica? Às vezes ela fica mirabolando, né? Ele está olhando para os outros. Ele está interessado nos outros, certo? E por que ele não por que ele não deveria estar interessado em você? Por que você não se percebe? Então você passa uma vida inteira adoecido, e você passa uma vida inteira adoecendo o outro. Sabe por quê? Porque a pessoa carente, ela não passa muito tempo com outra pessoa, porque a outra pessoa não aguenta. A relação fica sempre ali no raso, né, A menos Manuel? que seja o quê? A menos que seja um narcisista. Porque o narcisista, ele aproveita, Bruna, da carência da pessoa para extrair tudo que ele pode extrair dela. Aí depois, tchau, ela não é mais útil para ele. E isso é um processo muito doloroso. Tenho certeza que talvez você já tenha passado por isso. Aquela pessoa que você fez. Quando você fez tudo, que você não tinha mais o que fazer, ela, descartou. Tchau, descartou. É verdade. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Já entendemos o conceito de carência. Quais são as principais causas também atreladas à carência? Sintomas principais também. E daqui a pouquinho, Manuel vai falar sobre como superar, então. Sim. Né? As estratégias, ferramentas para você aprender a lidar com essa carência e, de certa forma, superar também. Pode ser, Manuel? Perfeito. Beleza, combinado, então. Daqui a pouquinho, então, inclusive, você pode e deve participar através do nosso WhatsApp, tá? É o 991050400.